Olá! Vamos conversar sobre a grande revolução que está acontecendo no campo. Sabe aquela imagem clássica da agricultura, com enxada, chapéu de palha? Então, pode esquecer. A realidade hoje é bem diferente. O agronegócio brasileiro se tornou um dos mais dinâmicos do mundo. E o motor disso é uma transformação silenciosa, feita de dados, de biotecnologia e de muita, mas muita inovação. Vamos entender juntos como a tecnologia está redesenhando esse setor por completo. E a mudança é tão, mas tão profunda que a agricultura de hoje quase não se parece com a de algumas décadas atrás. A gente está falando de um setor que fica cada vez mais eficiente, mais rastreável e, o que é fundamental, mais sustentável. O campo, na verdade, virou um gigantesco laboratório de inovação a céu aberto. E agora um dado que talvez surpreenda muita gente. Quando o assunto é digitalização no agronegócio, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial. Isso mesmo, a gente só fica atrás dos Estados Unidos. E por que isso acontece? Porque a nossa produção é tão gigantesca que qualquer ganho de eficiência, por menor que pareça, gera um impacto enorme. Essa corrida pela otimização mostra a capacidade impressionante de adaptação do produtor rural aqui no Brasil. E essa transformação toda vai muito além da produtividade. Como a presidente da Embrapa, Silvia Massurrá, aponta muito bem, o que está em jogo é a construção do futuro. Com a Conferência do Clima, a COP30, chegando aqui no Brasil, o país tem uma chance de ouro de liderar a conversa global sobre como alimentar o planeta de um jeito sustentável. Ok, se a tecnologia é o motor dessa revolução, quem são os pilotos? Bom, em grande parte são as chamadas AgTechs, que nada mais são do que as startups do campo. Vamos entender agora o que elas são e por que o papel delas é tão fundamental nessa história toda. AgTechs, de forma bem simples, são startups de tecnologia com foco total no agronegócio. Elas nascem para resolver problemas bem reais do campo, sabe? Desde como usar melhor os insumos até como vender a produção, sempre com olho na sustentabilidade, no aumento da produtividade e na otimização de recursos. Agora, o que é muito interessante é ver que as agritechs estão em toda a cadeia produtiva. Elas criam soluções antes da fazenda, por exemplo, desenvolvendo insumos mais inteligentes ou novas formas de financiamento. Elas atuam dentro da fazenda, com drones, sensores e softwares de gestão, e também estão lá depois da fazenda, otimizando a logística e a venda dos produtos. Ou seja, elas cobrem o ciclo completo, do começo ao fim. Mas olha, essas startups não operam sozinhas, como se fossem ilhas. Elas nascem e crescem dentro de uma rede complexa colaborativa. É o que a gente chama de ecossistema de inovação, um ambiente perfeito para que essas ideias floresçam. Vamos ver como é que isso funciona? E para entender essa ideia de ecossistema, essa frase do Darwin cai como uma luva. Não se trata só de ter a melhor tecnologia isoladamente, mas de como os diferentes participantes se adaptam, colaboram e evoluem juntos. É isso que cria um ambiente mais forte e mais resiliente para todo mundo. O ponto central aqui é que um ecossistema de inovação funciona como uma teia de conexões. As universidades geram a pesquisa de base, o governo cria políticas de fomento, as grandes empresas investem e as startups chegam com agilidade trazendo novas soluções. Essa é a interação que acelera o desenvolvimento de verdade. E aqui a gente vê quem são os engenheiros que constroem esse ecossistema. Tem o governo, com a Embrapa, por exemplo, oferecendo infraestrutura e pesquisa de ponta. A academia, como a Exalc, que traz a base científica. As grandes corporações, como Bayer e Jacto, que entram com investimento e abrem as portas do mercado. E os ambientes de inovação, como incubadoras e parques tecnológicos, que dão todo o suporte para as startups crescerem. Cada peça nesse tabuleiro é fundamental. Certo, já entendemos a estrutura, como a fábrica de inovação funciona. Agora vamos ver o que esse ecossistema está de fato colhendo. Quais são as tecnologias concretas que estão saindo dessa colaboração toda e chegando lá na ponta, no campo? Um exemplo fantástico disso é a evolução dos bioinsumos. A gente começou com produtos bem simples, que usavam um único micro-organismo. Depois, a coisa evoluiu para misturas mais complexas. Hoje, a inovação já está na terceira geração, com nanotecnologia, e já estamos de olho na quarta e na quinta gerações, com tecnologias como o RNA de interferência, que consegue desligar genes específicos de pragas, e a biologia sintética, que basicamente redesenha organismos para funções específicas. É pura ciência de ponta aplicada direto na lavoura.
Agora, no campo das finanças do agro, uma grande tendência são as InsurTechs. São startups que usam muita tecnologia, como dados de satélite e modelos climáticos, para criar seguros agrícolas mais precisos e mais acessíveis. Isso é vital para proteger os produtores dos riscos das mudanças climáticas, que são cada vez maiores. Outra tendência forte é da especialização. Em vez de oferecerem soluções financeiras genéricas, as agrofintechs estão se focando em cadeias produtivas específicas. Por exemplo, uma focada só em pecuária, outra só em café. Fazendo isso, elas conseguem oferecer crédito e serviços muito mais alinhados com as necessidades reais de cada setor. E como o Brasil é uma potência que exporta para o mundo todo, o Trade Finance é essencial. Basicamente, são tecnologias que descomplicam o comércio internacional. Elas ajudam os produtores a gerenciar o fluxo de caixa, a antecipar pagamentos de exportação e a se proteger da variação do câmbio. Na prática, isso fortalece a competitividade do nosso agronegócio lá fora. Bom, a gente viu um presente super vibrante da inovação no campo, né? Mas e o futuro? Nem tudo são flores. Vamos analisar agora quais são os desafios, os perrengues que ainda precisam ser superados para que essa revolução atinja todo o seu potencial. Apesar de todo esse avanço, os desafios são grandes. O acesso a capital, à grana, ainda é um gargalo, principalmente para as startups que estão começando. Faltam profissionais qualificados para lidar com as novas tecnologias. Ainda existe uma certa resistência de alguns produtores em adotar o novo. E claro, a conexionalidade no campo, a infraestrutura digital, ainda precisa melhorar muito em várias regiões do Brasil. E para ilustrar esse desafio da mão de obra qualificada, olha só esse dado. Nas áreas de pesquisa e desenvolvimento das agtechs, quase 80% dos colaboradores são homens. Isso mostra que existe uma oportunidade enorme de trazer mais diversidade, mais mulheres, para a linha de frente da inovação. Isso é fundamental para a gente criar soluções ainda mais completas e criativas. E assim, a gente chega ao fim da nossa análise. Vimos que o agro brasileiro é uma potência em inovação, movido por um ecossistema que pulsa. Mas os desafios de capital, de qualificação de pessoas e de infraestrutura ainda estão aí. A questão final não é mais se a tecnologia pode transformar o campo, mas como nós vamos direcionar todo esse poder. O Brasil tem a faca e o queijo na mão para liderar uma revolução que não só aumenta a produção, mas que redefine o que significa ser uma potência agrícola sustentável. A grande tarefa agora é transformar todo esse potencial em realidade.